acabou incomodando aliados do PT. O nome escolhido pela Polícia Federal para uma das fases da investigação envolvendo o Lulinha e a empresária Roberta Luxinger causou incômodo entre aliados do presidente Lula. É o que revela a coluna do Igor Gadelha. A etapa da operação que determinou a quebra dos sigilos de Lulinha e da Luxinger para investigar a suspeita de lavagem de dinheiro foi batizada pela Polícia Federal de Operação L. Integrantes do entorno de Lula interpretaram o nome como uma possível referência indireta à expressão "faz o L", usada por apoiadores do presidente. A Polícia Federal, no entanto, afirma que a operação teve outro foco. Em pedidos recentes de abertura de novos inquéritos contra Lulinha e a Roberta, enviados ao Supremo Tribunal Federal, a corporação explicou que a investigação surgiu a partir da análise de provas reunidas em fases anteriores. Segundo a PF, foram encontrados indícios de uma possível prática recorrente de lavagem de dinheiro envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes e pessoas ligadas ao círculo financeiro dele. Durante essa apuração, os investigadores identificaram um possível envolvimento de Luxinger e, por isso, solicitaram medidas cautelares contra ela. A PF também afirma que a investigação teve objeto diferente das demais fases e que as medidas adotadas foram baseadas nos elementos encontrados durante a análise do material apreendido. Eu quero falar com o Felipe sobre isso também, porque temos dois assuntos aí sobre o mesmo tema, sobre o Lulinha. O Quaquá falando que o Lulinha leva uma vida bem modesta, o que eu duvido muito que o filho de um presidente, qualquer um deles, leve uma vida bem modesta, ainda mais o Lulinha. O presidente Lula está no poder há muitos anos e a gente sabe do potencial do Lulinha. O Lulinha é um personagem antigo, pessoal. O Lulinha está surgindo agora com essas investigações específicas, mas é um personagem antigo e deve viver muito bem, obrigada, lá em Madrid. Inclusive, o Portal Metrópolis já revelou, inclusive, o local onde ele mora, que é um local de alto padrão. E depois, Felipe, o pessoal do PT preocupado aí com "faz o L", com o nome da operação. A Polícia Federal não perde tempo não, viu? Esses nomes, eles são muito bem pensados. Exatamente, Nira, mas é uma declaração infeliz, né, do Quaquá, né, falando que o Lulinha vive uma vida modesta. O Lulinha tá na Espanha, num dos bairros mais tradicionais, né, de pessoas de alto poder aquisitivo, e falar que ele vive de forma modesta, né, de forma humilde, é tirar o sarro da população brasileira, que na sua maioria, né, demora 2 horas para chegar no trabalho, recebe um salário mínimo e tem que contar dinheiro até o final do mês para comprar, né, o básico para poder sobreviver, né? O povo brasileiro que vive, né, uma vida humilde, né, uma vida de luta, né? O Lulinha não vive nada vida humilde, né? Até as informações que nós temos do quanto que ele ganhou da Roberta Luxinger, né, tendo viagens pagas, né, com dinheiro que a Roberta Luxinger conseguia cobrar dos empresários para supostamente ter acesso à estrutura do governo federal, mostra que Lulinha tem uma vida de rei, né, na Espanha, né? Então, eu vejo com sarro, né, que o Washington Quaquá tira da população brasileira com esse tipo de comentário, né? Narrativas e narrativas. Tudo bem que não dá para a gente esquecer, né, Nila, que o Lulinha também é vítima, né, desde o primeiro governo Lula, de várias informações inverídicas, né, sobre ele, né? Eu lembro que chegaram a falar que ele era dono da JBS, por exemplo, uma empresa de proteína do mundo. Não tem nenhum sentido isso. Então, ele também foi vítima no passado de várias acusações que se mostraram completamente infrutíferas, completamente não verdadeiras, né? Mas não dá para negar que essa acusação, esse inquérito que foi aberto contra ele, os 3 inquéritos, né? Relação com o escândalo do INSS, relação com a Roberta Luxinger para conseguir contrato de uma empresa de cannabis no Ministério da Saúde e fazer advocacia e tentar contrato do governo federal para empresas de tecnologia, são inquéritos que têm tem vários indícios, né, de veracidade, né, então, e materialidade, né, o que mostra claramente que o PT, o Lula e o Lulinha devem sim muita explicação à sociedade. Então eu vejo com uma certa besteira, narrativa política, é o que o Quaquá está fazendo, que não vai colar em período eleitoral, não, né? O povo está cansado desse tipo de situação. Em relação à operação da Polícia Federal, né, o nome que ela deu à operação, né, Operação L, né, eu, sinceramente, não gosto desse tipo de questão, né? Eu acho que a Polícia Federal tem que ser mais imparcial
é possível, né? E, sem sombra de dúvida, a Operação L faz menção ao L, faz menção ao Faz o L, faz menção ao Lula, né? Esse tipo de nome apenas gera a justificativa das pessoas acharem que a Polícia Federal está sendo parcial nessa situação. Então, eu prefiro que ela seja mais republicana e não queira fazer dar nome na operação para lacrar por aí. Deixa eu chamar o Mano Ferreira, que eu quero ouvir a análise dele sobre isso. Mano, muito bom dia. Já agradeço muito a participação aqui conosco. Quero saber se esse L não é o L de Lula, esse L é L de quê? Porque a Polícia Federal, sempre que solta uma operação, ela justifica o nome ali no grego, no latim, coloca toda a explicação do nome daquela operação e dessa vez eu não vi explicação nenhuma, não. Será que tem outra? O L de Lulinha, né? Muito bom dia, Neila. Bom dia, Felipe. Bom dia para toda a nossa audiência. Olha, se o Lulinha ele pode agir como se tivesse uma ascendência pública na hora de abrir as portas do poder da República Brasileira na sua venda de vantagens aos amigos do rei, por que se incomoda depois com o efeito colateral disso? Que é ser investigado. O Lulinha deve explicações à sociedade brasileira e o nome da operação, batizado pela Polícia Federal, é o de menos aí. O mais importante são os elementos comprobatórios que surgem contra o Lulinha e que deixam a situação do presidente da República extremamente delicada. Afinal de contas, é mais um escândalo de corrupção envolvendo a alta cúpula do poder num governo do presidente Lula, que se soma a um vasto currículo de corrupção, né? Porque tivemos nos governos Lula o escândalo do Mensalão, do Petrolão, todos os desdobramentos da Lava Jato, agora INSS e Lulinha e Marcola como o chefe de gabinete. Então, tudo isso cria uma vulnerabilidade muito grande na imagem de Lula diante de uma parcela muito importante da sociedade brasileira, enquanto outra parcela parece anestesiada pela banalização dessas atitudes no discurso corrente do PT, como fez o Washington Quaquá, que trata como se sempre fosse uma banalidade. Nunca é nada demais. É sempre um favor de um amigo. Quem não tem esses amigos generosos, né? É incrível como a gente realmente está minimizando, né? Eu estava falando aqui na semana passada até onde vai a complacência, a paciência do eleitor brasileiro, não só do eleitor, né? Da população brasileira, que precisa mais uma vez votar em um para que o outro não seja eleito. Então a gente está falando de dois escândalos aqui, do lado da esquerda e do lado da direita, e o eleitor fica aqui tentando minimizar os problemas de corrupção para poder escolher um lado que seja menos pior. A gente tem escândalos de corrupção de ambos os lados. Aí eu falo dos dois mais votados nas pesquisas de intenção de voto, que é Lula e Flávio Bolsonaro, e de cá a gente tem escândalo do Lulinha. E aí essa história de dizer, mas o escândalo do Lulinha é do Lulinha, não é do Lula, não atinge o Lula. Mas é interessante que atinge o chefe de gabinete do Lula, que está lá sentadinho na antessala dele, que atende os telefonemas dele, que recebe as pessoas que ele marcou reunião. Chefe de gabinete é uma pessoa extremamente presente e de extrema confiança de qualquer liderança, de qualquer político. Então, não tem Lula, mas tem o chefe do gabinete de Lula, tem o filho de Lula, tem uma lobista que, em mensagem, diz que conversou com Lula, e ainda tem o Berger, que é mais um personagem muito próximo do presidente Lula, dentro do Ministério da Saúde. E quando a gente fala saúde aqui, é uma pasta importante, porque é onde o careca do INSS, o Lulinha e a Roberta Luxinger tentavam negociar contratos aí para cannabis medicinal, contratos milionários de venda de cannabis medicinal, porque o careca do INSS, além de todos os outros negócios, porque ele é um grande empreendedor, ainda tem uma empresa de venda de cannabis medicinal. Então, não adianta essa história. E aí eu vou ser metralhada nos comentários, eu tenho certeza. Não adianta essa história de que Lula não está dentro do escândalo, porque ele, se não está dentro, ele está bem próximo, está bem coladinho
do escândalo. E Flávio não está muito diferente. Prometeu várias vezes que iria falar sobre o Dark Horse, colocar as cartas na mesa sobre quem pagou o filme Dark Horse e até agora nada. Por último, o que ele fez foi fugir do assunto e dizer que quem tem que prestar esclarecimentos à população é o presidente Lula. Mas não. Aí ontem, quando havia pessoas gabaritadas para perguntar, para questioná-los sobre esse assunto, ambos fugiram de falar sobre isso, mas em algum momento eles vão ter que dar satisfação e não uma satisfação de um monólogo. Meninos, é muito fácil, né? Você gravar um vídeo num ambiente controlado ou conceder uma entrevista para aquele jornalista que você confia, ou até mesmo essas entrevistas que o presidente Lula faz, que são combinadas, tá, pessoal? O presidente Lula não concede entrevista com garantia de surpresa, não. As entrevistas que o presidente Lula concede são todas extremamente combinadas e ele só responde aquilo que já foi previamente combinado com o jornalista. Então, você que é eleitor, quer mesmo que o seu candidato responda num ambiente controlado, aqui ele vai falar exatamente o que ele quer que você escute, ou você não quer que ele responda aquilo que você precisa ouvir? Esses questionamentos que a gente está aqui martelando há meses já. A gente não escuta nada disso. Aí eu já pergunto para o Mano sobre o debate de ontem, debate extremamente flopado, que ambos poderiam estar lá respondendo e falando as verdades, já que não tem nada a esconder, vamos falar a verdade aí sobre ambos os escândalos, mas preferiram ficar ausentes e falar. Por exemplo, o presidente Lula concedeu uma entrevista para a Record, que foi transmitida no mesmo horário do debate, de forma, como eu disse, extremamente controlada, deixando o eleitor aí na mão. O problema, Neila, é que os dois têm muito a esconder e têm muito a se incomodar com a possibilidade de estarem num ambiente fora da sua própria zona de conforto. A necessidade de se colocarem entre iguais como candidatos que, como partícipes do processo eleitoral, estão na possibilidade de serem eleitos assim como os demais, ou seja, a necessidade de descerem do pedestal da arrogância e debaterem ideias e propostas para o país num ambiente de livre debate, onde precisam ouvir a opinião divergente, é algo que os aterroriza. E isso é próprio de mentalidades autoritárias, que se sentem donas do voto, se sentem donas do eleitor. Acham que tem passe livre para desrespeitar o eleitor e, ainda assim, manter o seu voto de forma muito confortável. Isso é muito negativo para o rumo da democracia brasileira. Quando a sociedade perde a capacidade de punir um político que faz besteira, na prática, ela incentiva a besteira, ela incentiva a corrupção, incentiva o desrespeito ao processo democrático, e isso tem um custo. É um custo de deterioração da democracia, de desnaturalização daquilo que deveria ser o princípio democrático básico, que é a convivência entre ideias diferentes, o livre debate de ideias, e também tem um custo sobre governabilidade. Por quê? Porque parte do ritual democrático é construir uma agenda de governo que tenha legitimidade respaldada pela população. E essa legitimidade, ela é diretamente proporcional ao grau de clareza que as propostas adquirem junto ao eleitor. Quando um político faz campanha escondendo o seu plano de governo ou apresentando o seu plano apenas em ambientes controlados, sem a necessidade de mostrar que o plano fica de pé quando se defronta com outras visões de mundo, na prática ele está poupando, está retirando, sonegando do eleitor o direito a apreciar o seu plano de governo. E isso, na prática, quer dizer menos legitimidade para a agenda de políticas públicas que foi eleita junto com o candidato. Num cenário em que temos assistido um ganho de poder do legislativo diante do executivo e uma dificuldade estrutural de governabilidade, isso é ainda mais preocupante. Isso quer dizer
um indicativo de um próximo governo, seja do Lula ou do Flávio, travado, porque será um presidente cuja agenda não tem a legitimidade do voto. Bom, e agora eu vou focar